programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre ansiedade. Quem nunca, sentiu um frio na barriga, se sentiu ansioso por algo que vai acontecer, E o doutor já deixou bem claro que tem vários tipos de ansiedade. Eu acredito, ele ainda não usou essas palavras, mas eu acredito que tem a ansiedade normal, Aquela que dá pra gente conviver, mas também tem aquela ansiedade que passa do ponto que deixa da gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa também, Dr. Mário Caporal. Hoje eu gostaria de dar uma dica importante para aqueles pacientes que muitas vezes têm uma propensão à formação de cálculo renal. Sabemos que os rins são órgãos importantes na filtração do nosso sangue. Muitas vezes as impurezas que passam pelo rim são eliminadas através da urina. Mas o rim pode ser sede de formação de cálculos. E por que ocorre o cálculo? Sabemos que o cálculo ocorre com maior frequência naquelas pessoas que têm propensão, principalmente a propensão genética, pelo fator da precipitação dos sais de cálcio. As pessoas que têm uma propensão familiar à formação de cálculo renal devem ter um cuidado todo especial com seu tipo de alimentação e ingerir bastante líquido, principalmente água. Evitar certos produtos que possam facilitar essa precipitação de sais de cálcios que pode ocorrer a nível dos cálices renais. E sabemos que os cálculos renais pode ser 1, pode ser 2, 4, 5, 6, 7 ou 8. O tamanho é variável. Nós podemos ter microcálculos, pequenos cálculos maiores. E muitas vezes, quando eles se deslocam do rim, ele costuma dar uma sintomatologia bem forte, muita dor, chamada como cólica renal. E falando em saúde, não tem como não lembrar, que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há muito tempo aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre ansiedade e eu estou recebendo o psiquiatra Dr. Rodrigo Rosa Silveira. Doutor, para ficar bem claro para quem está em casa, que de repente confunde ansiedade com depressão. A ansiedade pode causar depressão, a depressão pode causar ansiedade, O que esses dois diagnósticos têm em comum? Eles têm muito em comum, estão totalmente correlacionados. Se a gente for falar até do ponto de vista de depressão, acho que até fica mais fácil entender. Existem dois grandes tipos de depressão. Existe uma depressão onde a pessoa não tem energia, onde a pessoa sente como se tivesse chumbo nos membros, não tem energia para fazer nada, tem um desânimo muito grande. Esse é um tipo de depressão. E o tipo de depressão mais comum até, ele está relacionado com ansiedade. Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa tem desânimo, ela tem uma inquietude, uma ânsia junto. E até o tratamento
o melhor, assim, a princípio, se a gente fosse pensar em medicamento, um dos melhores tratamentos para ansiedade são os antidepressivos. Então é sempre importante até a gente pensar assim que diagnóstico é uma ferramenta que a gente tem para colocar um nome, para nos ajudar a pensar em tratamento, mas essas coisas lá dentro de nós estão muito mais correlacionadas do que a gente pensa numa primeira impressão, né? E como que se livra da ansiedade, né? Como que o paciente que tem ansiedade, né? Até algumas pessoas dizem que em diversas fases da vida, há fases que tá pior, há fases que tá melhor. Tem como se livrar ou nunca? Uma vez que a pessoa é ansiosa, ela vai ser para sempre. Então, assim, ó, como tu bem colocou, ansiedade faz parte da normalidade da vida. Ter um pouco, se a gente não tiver nada de ansiedade, isso seria igual a frieza, que não é uma coisa, né, natural, saudável. Então, ter um pouco de ansiedade é bom, é normal, né? Por exemplo, se a gente não tiver ansiedade para estudar para uma prova que vai acontecer, não vai fazer a pessoa meio se mexer e fazer. Então, um pouquinho de ansiedade protege, né? E para evitar que se tenha uma ansiedade maior, até eu acho que isso é uma dica universal em termos de saúde mental. Se a pessoa dormir bem, se alimentar adequadamente, fizer atividade física regular 4 ou 5 vezes por semana e tiver boas relações interpessoais, isso vai diminuir muito a ansiedade, isso vai diminuir qualquer tipo de transtorno mental. Dessa vez não sou eu que estou falando de atividade física, eu fiquei em todos os programas, eu posso estar falando de qualquer coisa que eu dou um jeitinho de falar, né? Mas realmente a gente sabe da importância e a diferença que ela faz na vida das pessoas, né? Eu dou uma dica simples sempre para os pacientes. Essa questão da atividade física é algo que eu bato muito na tecla, porque a gente sabe que faz a diferença, melhora assim, ampla e universalmente a saúde das pessoas. E em relação à ansiedade, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo, não tenho como ir numa academia. Eu digo, olha, se tu caminhar 30 minutos por dia, respirando fundo, com bastante amplitude, conversando um pouco contigo mesmo, isso aí por si só já vai reduzir, olha, te digo, uns 40% da ansiedade da pessoa. Então fazer atividade física aeróbica que envolva uma respiração ampla, lenta e profunda, isso ajuda muitíssimo. Certo, doutor. E em relação aos principais distúrbios da ansiedade, que a ansiedade, como o doutor falou, é um tema muito amplo. Não é só a palavra ansiedade em si, né? Envolve muita coisa. Quais seriam os principais distúrbios que um paciente com esse diagnóstico tem? Ansiedade é uma coisa assim, ó, como faz parte até da questão da natureza humana, tem bem descrito até, é uma dos transtornos que a gente mais entende a biologia. Então é uma desregulação do sistema de alarme. O alarme de que algum perigo está acontecendo, está por acontecer, está desregulado, está hipersensível. Então isso cria vários tipos de transtorno que até se modificam os nomes ao longo do tempo. Mas então a gente pode ter assim, transtorno de ansiedade social, que a pessoa tem uma dificuldade muito grande, que vai conhecer uma pessoa nova e isso para ela desperta o alarme como se fosse alguma coisa muito perigosa, né? Tem os transtornos de pânico, tem o transtorno de ansiedade generalizada, então que tudo deixa a pessoa muito apreensiva. Então o que eu acho que é importante a gente passar o recado, que para todas essas dimensões, tudo isso melhora muito com a pessoa aprender a meditar, aprender a respirar, fazer atividade física regular, aprender a conversar com as pessoas de uma forma tranquila sobre aquilo que está incomodando. Então isso diminui a ansiedade de forma geral. É claro que pessoas que têm um transtorno de ansiedade mais intenso, isso normalmente tem um padrão familiar. Tu vê na linhagem de família da pessoa, várias pessoas têm aquilo parecido. Aí precisa de um tratamento medicamentoso, psicoterápico, precisa de outros tipos de intervenção, né? E tem um controle muito fácil, relativamente, comparado com as outras coisas. Ansiedade a gente consegue tratar com facilidade. E também é algo que volta com facilidade, né? Então, frente a uma crise vital, frente a um momento mais agudo na vida, tende a voltar com mais facilidade também.
E uma vez que volte, se é um paciente, por exemplo, que fazia acompanhamento com psiquiatra, com psicoterapia, voltou, o paciente vai ter que voltar para tudo que ele fazia ou simplesmente, de repente, com a mudança do estilo de vida, automaticamente ele já consegue voltar? Cara, depende. Se a gente fosse tentar colocar em números para deixar mais claro, assim, ó, a ansiedade lá, de cada 100 pessoas, 30 vão ter um episódio ao longo da vida. Desses 30, umas 10 pessoas vão ter isso mais forte, mais intenso e talvez precisem de um acompanhamento mais de perto, né? Tem pessoas que se beneficiam de um uso contínuo de medicação, de antidepressivos, né? O que é ruim é o uso de benzodiazepínicos, remedinho de receita azul de forma indiscriminada. Então, é melhor que as pessoas tomem um antidepressivo de forma continuada do que façam um uso errado, intermitente de benzodiazepínico. E isso, tem pessoas às vezes que tu vai perguntar para ela, tu é ansiosa? Não, não sou ansiosa, mas são pessoas que têm queixas de dores no corpo, queixas de dores que não têm um entendimento muito bem. Então tem pessoas que não conseguem referir com palavras a respeito da ansiedade, mas isso se manifesta no corpo. Por isso que a gente sempre fala, já vieram outros profissionais também, deixando bem claro que as pessoas precisam parar um pouco, porque ninguém para, né? E prestar atenção aos sinais que o seu corpo dá, né? O corpo sempre dá um sinal, né? Tu não vai começar tu não vai ter um diagnóstico de enxaqueca sem que tu comece com umas dorzinhas de cabeça bem de leve, né? E aos poucos as coisas vão aumentando. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos. Não saia daí.